it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves. Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a questão discursiva. A questão discursiva já é solicitada no Brasil em processos avaliativos há muito tempo. Por exemplo, no caso do Enem, onde se dá uma questão discursiva para que o aluno faça sua redação, e também em vários concursos públicos. Essa solicitação dessa atividade teve um aumento significativo no ensino EAD, através dos fóruns avaliativos. Então é ali que eles colocam uma afirmativa ou uma pergunta, onde você tem que transcrever ou destrinchar com relação àquela afirmativa ou responder aquela questão através de um texto. No caso dos fóruns avaliativos, normalmente eles solicitam-se uma questão de linhas, não precisa ser um tanto extenso. No caso do Enem, requer 30 linhas ou mais, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma atividade dessa questão discursiva, de como eu faço. No final eu volto com mais dicas. Então, gente, eu vou trazer para vocês aqui agora 2 exemplos de questões discursivas, que foi o que eu falei anteriormente. Que um é na forma de uma afirmativa, que é onde você traz um fragmento de um texto, e a outra é a forma de uma questão, tá? Que você tem que responder aquela questão. Tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar, tá? Aqui, ó, primeira coisa que você faz quando você pega a questão discursiva é ler o texto, né? Então, assim, o que eu sugiro para vocês, uma dica que eu dou, já vá assinalando os pontos principais do texto. Eu gosto de assinalar as palavras-chave, porque elas depois vão fazer um mapeamento mental ali para você construir esse texto. Além de que também vai te colaborar, vai te ajudar para que você não fuja do tema, que é um dos requisitos, assim, muito básicos de pontuação, tá? Tanto na redação quanto no processo avaliativo da questão discursiva. Então, aqui, as organizações precisam de pessoas motivadas com melhor desempenho. Pronto, aqui é uma afirmativa, você já tem um ponto de partida. Para isso, é relevante a interação dos líderes com os colaborados. Então, se vocês analisar aqui, que já vai dar a resposta do seu texto lá na frente. A partir da leitura deste fragmento de texto, e considerando que está estudando sobre liderança, comportamento e formação de times. Então, a gente já tem um outro ponto aqui. Então, o que é que ele vai te solicitar? Liderança, comportamento e formação de time. Então, já pega essas palavrinhas, já deixa um lá assim de lado, e para você depois realizar seu mapeamento mental. Apresente suas percepções e concepções sobre o papel do indivíduo em todos esses processos que envolvem o alcance de metas, as relações formais e informais para a formação da cultura organizacional e sobre o papel do líder como elemento norteador das ações da organização. Então, aqui, ó, para você compreender bem esse texto, o que eu sugiro, assim, além desse processo de estratificação das palavras-chave para você, você compreender o que tem cada palavra ali, se você tiver alguma dúvida, buscar compreender ela. Por exemplo, organizações, empresas, pessoas motivadas e melhor desempenho com relação ao alcance de metas, que aqui já está falando aqui nessa questão. Lembra que eu falei para vocês que aqui no começo já responderia uma questão? Tá lá, você só vai ter que mudar aquela forma que está escrito ali. E aí vai a dica lá da aula de resumo, que é a mudança do texto, tá? Com as suas palavras. Então tá, vamos começar a fazer o nosso texto aqui. Então, a primeira coisa que ele pediu aqui, ó, apresente suas percepções e concepções sobre o papel do indivíduo em todos os processos que envolvem o alcance de metas. Então, com esse texto aqui atrás, a gente já viu que a pessoa tem que ter uma satisfação, que ela tem que estar motivada e que ela tem um líder como norteador, né? Então, aqui, analisando essas 3 palavras aqui, o que é liderança? A liderança é o norte. Comportamento refere-se a um processo individual do indivíduo que é determinado por fatores internos e externos, tá? Formação de times. Ali você já pode analisar um time de futebol, um time de vôlei, onde tem uma equipe que vai trabalhar em conjunto para buscar um determinado objetivo ou uma meta, tá? Então aqui a gente já vai começar a fazer a nossa questão discursiva. Então aqui a gente precisa falar sobre o fator motivacional, sim, né? Sobre o papel de cada um, né, de cada pessoa comprometido com o alcance dos objetivos da organização. Então aqui eu já vou colocar. A satisfação das pessoas que acompanham as organizações são fatores fundamentais para o sucesso e alcance de metas. Ou seja, o ambiente organizacional influencia diretamente nos resultados, mesmo que o ambiente em algum momento manifeste desafios, riscos e incertezas. Isso é o quê? Isso é o ambiente organizacional, é a cultura, que a gente está falando bem aqui, ó. Cultura influenciando os costumes e comportamento do grupo na sociedade. Cada organização desenvolvendo sua cultura. O que é a cultura? A cultura é um processo que é formado em um determinado grupo. Para que esse ambiente seja saudável, um dos fatores influenciadores são os líderes, que têm como enfoque principal influenciar as pessoas, incentivá-las, motivá-las, seja no âmbito individual ou em grupo. E, ó, igual eu falei para vocês, esse comecinho aqui do texto que ele já traz, já é um pouco dessa resposta aqui, ó.
As organizações precisam de pessoas motivadas com o melhor desempenho. Para isso é relevante a interação dos líderes com os colaborados. Através desse envolvimento, surge o empenho dos colaboradores em suas tarefas, trazendo para a organização um resultado melhor. Se vocês analisarem, eu escrevi o que estava lá atrás de forma diferente aqui. Então, assim, vocês vão usar como base esse texto, tá? Modifica da forma como ele está escrito ali e vai responder. Sempre lembrando das palavrinhas-chave lá que você separou. Aí aqui, ó, o ponto principal é sobre o papel do líder como elemento norteador das ações na organização. E ele pede a sua percepção e sua concepção. É sempre bom falar para vocês, assim, que não utilize a forma pessoal, que é o termo MOS, né? Mostramos, observamos. Sempre é bom você utilizar a forma impessoal, que é o nota-se, observa. Vocês podem observar aqui já que eu coloquei aqui, ó. Dessa forma, compreende-se que o líder tem papel fundamental na manutenção de ambiente agradável de trabalhar, visto que o perfil eficaz desse profissional está ligado diretamente aos resultados obtidos pela equipe e, consequentemente, da organização. De onde é que eu tirei isso? Desse texto aqui, ó. Tá? Então, não tem segredo. É você pegar o que está perguntando aqui, tentar achar essa resposta aqui no texto e modificar ela. Então, aqui no finalzinho, eu trago a minha conotação pessoal, porém de uma forma subentendida, onde as pessoas não observam. Eu até brinco assim que um estudante ele não tem ideia própria, ele sempre tem que basear em cima de outro e não pode colocar sua opinião própria, a não ser quando ela é uma narrativa. É importante, assim, que os líderes desenvolvam habilidades e competências para serem capazes, assim, de construir equipes de alta performance e desempenhos favoráveis e permanentes, que com certeza será a fonte de diferencial competitivo. Eu tirei de uma análise do ambiente mesmo, análise de compreensão do conteúdo, tá? Então é muito importante que você leia muitos outros textos adicionais para que você enriqueça essa questão sua resposta da questão discursiva. Então aqui eu vou trazer para vocês aquela outra forma, que é na forma de pergunta, tá? Então o tema. Primeira coisa, a gente não pode fugir do tema, né? Então, ferramentas digitais e alavancagem dos negócios em tempos de pandemia do Covid. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que falar sobre ferramenta digital, sobre o processo que os negócios tiveram que passar para crescer, tá? Em frente ao cenário da pandemia, né? Aí é que ele fala, se compararmos o uso das ferramentas computacionais há 6 meses com o atual uso, percebemos um grande incremento das mesmas nas diversas atividades cotidianas. Nesse sentido, como você avalia as ferramentas digitais para alavancar o negócio em momento da pandemia do Covid? Só que vocês podem ver que ele deixou uma brechinha aqui, né, atrás. Ele faz uma comparação há 6 meses atrás, ao cenário anterior, onde já tinha tecnologia, porém essa não tinha tanto uma questão de sobrevivência, igual a gente observa agora. Do curso, a questão que vai trazer para você tem que analisar o cenário que está inserido. Por exemplo, vamos supor, se fosse na educação, a utilização de ferramentas digitais para o ensino EAD. Então, a gente está aqui falando sobre o Zoom, sobre as redes sociais, sobre o WhatsApp, sobre o processo que os professores tiveram que se readequar rapidamente. Então, a gente analisa o cenário, tá? Então, a primeira coisa, para você começar a trabalhar isso aqui, você tem que analisar o cenário, tá? O cenário que está inserido, a educação, a administração, o direito, tá? Então, aqui, ó, eu utilizo esse pequeno trecho que ele já me trouxe aqui, que eu acho que se ele trouxe, porque a gente tem que colocar, a gente tem que apontar. Então, eu coloquei. Há algum tempo, o cenário da tecnologia já foi inserido no âmbito organizacional, porém, diante do cenário da Covid-19, esse processo teve que se tornar mais ágil e rápido. Onde você viu isso? Na sociedade, tá aí, para todo mundo ver. Instagram, Facebook, né? Para que atendesse os objetivos da organização, principalmente para que as atividades não cessassem, quer dizer, o meio de sobrevivência. As atividades tiveram que se manter e se readequar e se readaptar. Como uso de redes sociais, uso de plataformas de videoconferência como o Zoom, marketing digital, WhatsApp Buzz, Marketplace, e-mail marketing, né? Então, assim, da importância da boa gestão do relacionamento com o cliente. Onde é que você tem isso? Com os textos adicionais que você vai lendo. Isso aqui eu obtive como? Analisando o ambiente. Tá? Então, eu transcrevi aqui uma opinião meio que própria minha, respondendo já essa questão aqui do tema. Então, agora a gente vai partir para outro ponto, que é responder isso aqui. Você tem que responder. Isso aqui tem que ter respondido bem claramente, de novo, a forma do subentendido, do impessoal. Tá? Nunca colocando o seu pessoal aqui. Então, por exemplo, se requer um canal de atendimento ao cliente de forma mais rápida, pode-se optar pelo WhatsApp, né? Ou e-mail marketing, né? Se for propaganda e divulgação de produtos, o marketing digital, utilização de mídias sociais pode ser alternativo. E em caso mais específico, até mesmo utilizar de tráfego pago, visando assim atingir um número maior de clientes. Então você obtém essa informação aqui como? Através de leituras adicionais, tá? A utilização de redes sociais tem sido um caminho promissor também, como a utilização de influenciadores na divulgação de produtos e serviços. Isso aqui a gente está vendo no nosso real. Então vocês podem ver que não teve tanta dificuldade para responder isso aqui, porque foi de fácil assimilação. E quando você busca compreender esse questionamento de uma forma mais real,
não pensa, eu tenho que responder quais são as ferramentas digitais, o que é a alavancagem de negócio. Não, o professor responde a pergunta. O professor quer isso. No caso dessas questões discursivas aqui, vocês podem ver que o número de linhas é menor, tá? É importante que vocês fiquem atentos. Essa questão também pode ser um critério de avaliação de nota, onde o professor ou a instituição solicite 10 linhas, 20 linhas para cada questão, tá? No caso do Enem, né, por exemplo, que também as questões avaliativas são bastante solicitadas, eles pedem também o número de linhas. Eu falo assim, que numa resolução de uma questão dissertativa, você tem que ter o quê? A introdução, né, você falando o que é o seu tema ali, aí você apresenta o desenvolvimento, né, e a sua conclusão, tá? Então, da mesma forma que você vai fazer qualquer texto, ele tem que ter essas 3 etapas, que são pontos fundamentais, e responder a questão central que está questionando ou que está pedindo. Aqui no caso dessa daqui, foi sobre o papel do líder, né, como elemento norteador, e no caso dessa daqui, as ferramentas digitais como alavancagem dos negócios no momento da pandemia. Então, se você ter essa noção aqui do objetivo central, do questionamento central, ele já é o seu ponto de partida. Você respondendo ele, você já estabeleceu o seu critério de nota. Então, não precisa ficar aumentando o texto, enriquecendo, colocando coisas que talvez não pode agregar na qualidade do seu texto. Então, vamos lá, eu vou mais para algumas diquinhas lá para você. Então, gente, é dessa forma que eu faço uma questão discursiva. Então, vocês podem observar que através também desse processo de realizar a questão discursiva, a gente traz as aulas anteriores, que é do resumo, a delimitação do tema. Então, vocês vão ver que isso vocês vão trazer para várias atividades de vocês com relação a texto, com relação à redação, tá? É importante que você apresente, que você responda a questão central. Isso é o enfoque principal dessas questões discursivas. Não fuja do tema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer inicialmente já é delimitar seu tema. Ali, já você falar sobre o seu tema. Tá? Trazer o seu objeto, onde o leitor compreenderá o que você já quer falar. Tá? Com relação às leituras adicionais, é um requisito muito importante que você compreenda o conteúdo que está sendo proposto ali, que vai te ajudar muito na elaboração dessa atividade. Tá bom? Então, espero que tenham gostado e até mais.